Salve Maria, sou servo missionário Roberto. A nossa pregação é humilde e simples para você entender. Porque essa é a mensagem que Cristo nos transmitiu e deixou seus apóstolos a transmitir aí pelo mundo, pela nação, né? Mateus 16, 18, a Bíblia diz, a Escritura diz, a sola Escritura diz que a palavra de Deus diz que a igreja é coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Que igreja é essa? Em Mateus, ou Marcos 8, Lucas 9, se você preferir, né? Olha só, Mateus 16, 18. Eu te darei, não, eu te declaro, tu és, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só como a profecia é uma só. Por que é uma só revelação? Porque só Pedro teve essa revelação. Porque Pedro, ele é a pedra, ele é a Quefas. Vou pegar outra Bíblia aqui para você entender. João, você pegar em João 1,42, levantou a Jesus, e Jesus, fitando nele o olhar, disse: olhar em quem? Disse: tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Por quê? Porque a pedra, a Quefas, João 21, do 15 ao 17, tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Agora a gente já entendemos quem vai pastorear os cordeiros, apacentar as ovelhas. Nada menos, nada mais, João 1,42. Já sabemos quem é essa profecia, quem é a pedra dessa profecia em Mateus 16, 18, que irá edificar a igreja. Olha só, a Quefas. E ainda um ponto principal: eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, meu irmão, aqui a gente já vemos que as pessoas estão sendo seduzidas e enganadas por essas igrejas e invenções de homens. Porque a profecia é revelação só uma pessoa, é uma só profecia, é uma só revelação, é um só pastoreio e um só fundador, Cristo, uma só esposa, e quem vai pastorear essa esposa edificando são os apóstolos que ele escolheu, tendo por pedra de ângulo e o fundamento dos apóstolos, Efésios 2,20. Que são as pedras que vai edificar a igreja. Em 1 Pedro 2, 4 e 5. Se eu não me engano, né? Por quê, cara? Porque Paulo, ele vem nos alertar o que aqui? Em Gálatas. Olha só. Em Gálatas. Sete. 6, 7, Estou admirado, Gálatas 1, 6, 7, de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente, De fato, não há dois evangelhos. Olha só. Por isso que tem a profecia ali sobre a vida de Pedro, o pastoreio, a chave de ligar e desligar, a revelação a Quefas, a Pedro, a pedra. Por quê? Porque
Paulo já está tendo a revelação que irão surgir pessoas pregando outro Jesus diferente, evangelho diverso, que não tem por pastoreio a revelação que foi dado, e dá para se ver isso na Escritura. São pregações de homens, fundamento de homens, outro evangelho diverso. Olha só. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Perturbar qual evangelho? Evangelho que está ali sobre as colunas, sobre a revelação, sobre o pastoreio, sobre o fundamento dos apóstolos. Irão surgir pessoas que irão pregar confusão. Para você não crer nesse evangelho a quem foi confiado a revelação do alto. Pedro, não foi a carne ou o sangue que falou isso, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16, do 13 em diante ali, ao 15. 16, 18, 19, você já vê a revelação. Por quê, ó? Olha só, 8. Mas ainda que alguém, nós, ou um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema, outras traduções, inválido, revogado. Olha só. Então, esses evangelhos que você vê dessas igrejas, vou citar as 4. A universal é inválido, porque é um evangelho diferente, que não tem um pastoreio a quem foi dada a revelação. A internacional da graça é inválido, porque não tem a revelação, biblicamente falando, a escritura. A plenitude não tem revelação. A mundial não tem revelação. Se apartaram dessa revelação e foi pregar outro Jesus, semeando a confusão ao evangelho que foi confiado às colunas, aos apóstolos, que eles cuidaram, os apóstolos 1 e 2, Mateus 10, do 2 ao 4, Marcos 3, Lucas 6. Romanos 10, 4, como pregarão se não for enviado? O 9, repita, aqui acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse ele excomungado, olha só, doutrina diferente. Em Atos dos Apóstolos 2, você já vê a doutrina ali que vem desse magistério. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião comum, na fração do pão e na oração. Olha, Atos dos Apóstolos 22, 4. Paulo perseguia de morte essa doutrina. Paulo odiava essa doutrina. 22, 4. Ó. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres. Ó. Agora você vê o ódio, a rincha dessa doutrina que vem desse magistério, porque essa doutrina, se você for prestar atenção, olha só, você pegar em Marcos 1, 22, ó. Maravilhava-se da sua doutrina, porque ensinavam como os que têm autoridade, e não como os escribas. Marcos 4, 2, ó. Ensinava-lhe muitas coisas em parábola, dizendo assim na sua doutrina. Em João 7, para os amigos doutores protestantes, que não é a doutrina da igreja, aqui, ó, lá pelo meio da festa, 7,14. O judeu se admirava. Não, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Judeus se admiravam e diziam: esse homem não fez estudo? De onde ele vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, deixe em graça a minha doutrina é de Deus e fala de mim mesmo. Mateus 7, 28. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Então, porque essa doutrina aqui é em 2 Coríntios 3, 6, eles nos fez apto ministro para a nova aliança. Olha só. Por isso que essa doutrina é perseguida, é caluniada, é odiada. Por quê? Porque irão, 2 Coríntios 4, porque quando aparecer alguém pregando a voz de Jesus diferente daquele que nós temos pregado, você dá de receber outro espírito.
Ó, diferente do que haver recebido outro evangelho diverso, do que haver abraçado igualmente, aceitar. Então vão surgir pessoas por sua própria conta, por conta própria, pregando a palavra, pregando o evangelho. Diferente, porque não vem da raiz, não vem da fonte, do fundamento dos apóstolos. Porque irão surgir pessoas pregando outro Jesus? Porque não é o fundamento dos apóstolos. Só basta ter Bíblia, colocar a Bíblia debaixo do braço, entender um pouco de leitura e começar a pregar a palavra. Sem a visão das colunas. Por conta própria. Por sua própria conta. Que eu tenho autoridade ou respaldo de pregar, porque o Espírito Santo me ensina a interpretar. Mas o Espírito Santo assiste a igreja. O Espírito Santo não é contraditório. Foi confiado às colunas. O verdadeiro evangelho. Se vão surgir pessoas pregando outro Jesus diferente, você vê, segundo Coríntios 4, você vê, é por inspiração de outro espírito. Olha só que interessante. Por isso que gera confusão. Que o Espírito Santo, ele é unificador, não é divisor. O outro espírito já é divisor. As pessoas vão sentir sua própria conta e vão pregar a palavra. Nas praças, nas esquinas, sem um pastoreio, sem um magistério, sem um pastor universal. Como vai dizer? Olha só. Porque quando aparecer alguém pregando vos outros Jesus diferente daquilo que vos temos pregado, ó, vão aparecer pessoas por sua própria conta. Que se auto-envia, que se auto-unge, apóstolo, bispo, vai fundar a igreja e vai pregar outro Jesus diferente. E a Bíblia diz que as pessoas vão aceitar esse Jesus diferente. Diferente daquilo que vos temos pregado, ó. Ou você está de receber outro espírito. Diferente do que a vez recebido outro evangelho diverso do que a vez pensado de momento, aceitar. Quem é esse outro espírito? Vamos ver. Que é vontade de Deus, porque desprezar o caminho da verdade, ó. Você pega em Tessalonicenses 2, 9, ó. A manifestação do ímpio será comparada à graça ao poder de Satanás, de toda sorte e de potestade, sinais e prodígios enganadores. Eles usará de todas as seduções do mal, como aquele que se perde, por não ter cultivado o amor à verdade, que teria podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder, ó, segundo Tessalonicenses 2:11, ó, porque por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os introduzirão a acreditar no erro. Olha só que é aquele outro espírito, porque já vão surgir pessoas que vão pregar outro Jesus diferente por sua própria conta, que não é o Jesus que os apóstolos anunciaram. Olha só que interessante. Salve Maria, sou missionário Selvo Alberto. É simples entender a Bíblia, cara. É ter amor por ela e zelo, da mesma maneira que o magistério teve o amor e a unção do Espírito Santo para organizar e pregar a palavra que está no magistério. Salve Maria.